Gente, é, então dando continuidade, né, no slide 10, a ausência do cumprimento dessas condições previstas no artigo 80, parágrafo 1º, ela inviabiliza, né, que esse tratado ele seja invocado perante os órgãos das Nações Unidas, a exemplo, a Corte Internacional de Justiça. Então, se há, por exemplo, um conflito que envolve a aplicação de determinada cláusula desse tratado internacional, do qual o Estado brasileiro é signatário, por exemplo, o Estado brasileiro não seguiu a regrinha aí prevista no artigo 80, parágrafo 1º da Convenção de Viena, o tratado continua sendo válido quanto à sua aplicabilidade. Entretanto, em caso de conflito, né, o Estado brasileiro não vai poder acionar a Corte Internacional de Justiça para promover a solução desse conflito, né, vai tentar buscar outros meios que não seja através dessa corte, ok? O registro da publicidade, a gente já falou. Opa. Da observância e da aplicação dos tratados. Quando a gente fala em observância, gente, a gente fala sobre o cumprimento do tratado, né? E posterior aplicação. Então, o tratado, o cumprimento desse tratado ou a sua observância, ele está ligado diretamente, né, ao princípio do pacta sunt servanda e ao princípio da boa-fé. Por que é que o tratado internacional, né, ele tem que ser cumprido? Primeiro, pelo princípio da pacta sunt servanda, que obriga, né, as partes, uma vez que elas de livre vontade manifestaram a intenção em pactuar o tratado internacional, elas devem cumpri-lo. E pelo princípio também da boa-fé. Tá? O artigo 26 ele deixa bem claro aqui, né, do Decreto 7.030/2009, que todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa-fé. Então, só o fato de dizer que todo tratado em vigor obriga as partes, eu já tenho aqui o vislumbramento do princípio do pacta sunt servanda, tá? E o princípio da boa-fé, né, que eu botei aqui na observação, que refere-se à convivência harmoniosa entre os Estados signatários do tratado, de modo que os objetivos desse tratado possam ser satisfeitos, ok? Ainda trago aqui o artigo 27, né, que ele fala que também da Convenção de Viena, tá, gente? Também do Decreto 7.030/2009, que fala que as partes não podem invocar as disposições do seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Então, uma vez que o tratado é realizado, uma vez que ele é ratificado, uma vez que o Estado torna-se signatário, ele deve cumprir o tratado e ele não pode alegar, tá, é, conflito com o seu direito interno para não adimplir aquele tratado, ou seja, para não cumpri-lo, exceto, né, se esse direito interno for uma norma, né, do tipo de norma previsto no artigo 46, tá? O artigo 46, ele é uma exceção ao artigo 27 do Decreto 7.030/2009 e ele faz referência às normas jurídicas internas que tratam da Constituição do Estado e que versam sobre a competência do próprio Estado para a celebração de tratados. Então, mais explicitamente, explicando para vocês, no Brasil eu tenho aqui a norma do artigo 49, inciso 1 da Constituição Federal, né, que trata sobre a Constituição do Estado e a competência para celebrar tratados. Né, é da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Então, uma vez que existe esse artigo 49, inciso 1, na Constituição Federal, né, falando que os tratados internacionais devem passar pelo crivo do Congresso Nacional antes do seu processo de ratificação, uma vez que exista essa norma, né, o Brasil ele pode se utilizar dessa exceção para justificar o seu não cumprimento a um determinado tratado internacional.
Então, vamos supor que o Brasil seja signatário de um tratado internacional. Entretanto, esse tratado internacional foi ratificado pelo Presidente da República sem passar pelo crivo do Congresso Nacional, ou seja, sem cumprir o que o artigo 49.1 da Constituição Federal, né, que é a norma que constitui o Estado, fala. Então, não cumpriu esse dispositivo legal. Então, o Brasil pode se furtar de cumprir aquele determinado tratado internacional, né, pode inclusive pedir a sua anulabilidade com base, né, nesse artigo 46 do Decreto 7.030 de 2009, ou seja, da própria Convenção de Viena, que permite essa exceção. Entretanto, gente, eu deixo aqui para vocês a reflexão quanto ao Poder Judiciário, que muitas e muitas vezes, né, utiliza-se da norma interna para resolver os casos concretos, quando na verdade a gente tem vários tratados internacionais que podem ser aplicados àquele mesmo caso concreto, aquele conflito, né, para solucioná-lo de forma melhor, e muitas vezes o Poder Judiciário se exime disso, né, alegando essa exceção do artigo 46. Então, essa exceção do artigo 46, alegada pelo Poder Judiciário brasileiro, é legítima, né? É legítimo fazer isso? Até que ponto os tratados internacionais têm preponderância sobre, sobre a lei interna brasileira? E um tratado internacional, uma vez que adentra no ordenamento jurídico brasileiro, né, com força de lei comum, esse tratado derroga lei anterior que já exista sobre aquele determinado tema, né? Então são reflexões que eu deixo, né, para vocês. Então finalizo aqui a nossa aula, né, e fico à disposição. Como sempre, eu trago a nossa bibliografia, que vocês já conhecem, tá? E estou à disposição de vocês para o que for necessário.